Nós chegamos agora, então, na quarta revolução industrial, que é a inteligência artificial. Mas ela é diferente das anteriores, porque as outras revoluções industriais, elas, na verdade, dependiam totalmente do ser humano. Eu precisava construir uma máquina a vapor e, a partir daí, alguém precisava dirigir aquela máquina a vapor. Com eletricidade, eu tenho eletricidade, mas eu uso a eletricidade pelos seres humanos. A computação precisa de alguém digitando o computador, programando nesse computador. Mas a inteligência artificial, ela pode ser autônoma. E isso é que leva a grande parte da população, das pessoas, terem medo da inteligência artificial. Quer dizer, em algum momento, essa inteligência artificial vai tomar a decisão por nós, ou pelos nossos governantes, ou pelos nossos pares dentro da sociedade. Pensem vocês que, se eu não colocar esse limite, eu posso eventualmente criar um algoritmo e perguntar para ele o que eu devo fazer para acabar com o câncer no mundo inteiro. Ele vai pegar essa pergunta e processar essa pergunta. E, eventualmente, a resposta dele é acabar com os seres humanos. Porque, com isso, ele vai acabar com o câncer. E essa resposta não pode existir. Então, eu preciso colocar os limites para ele, eu preciso definir o que ele pode tomar decisão, o que ele não pode tomar decisão, até onde ele pode tomar decisão. E é dessa forma que nós vamos conseguir nos relacionar no nosso dia a dia. A moral é geralmente o sistema de normas de conduta vigente em uma sociedade ou em uma classe social. Já a ética designa as doutrinas que filósofos elaboraram ao longo do tempo para tentar, seja justificar, seja corrigir a moralidade vigente, né? Mas as questões éticas ultrapassam a avaliação da tecnologia baseada em vantagens e desvantagens ou custo e produto. Porque, seja qual for a ética que se prefira, os artefatos, as práticas e os sistemas tecnológicos podem ser moralmente julgados a partir de determinados olhares socioculturais. Os avanços da inteligência, especificamente da inteligência artificial, segundo Harari, parecem sugerir que a liberdade seja uma ilusão, que nossos cérebros respondem a algoritmos físico-químicos e nossas condutas resultam de uma combinação de determinismo e aleatoriedade. Isto é, se ele tiver razão, obviamente que é um assunto super discutível, né? Nós, quando pensamos que agimos livremente, na verdade, os processos cerebrais já decidiram o que vamos fazer antes mesmo de que nós tenhamos consciência de que estamos embarcando-nos em tal ou qual nova decisão. A gente se aproxima desse ponto da singularidade, que é esse momento de que a criação supere o Criador em alguns aspectos, e a gente se depara com um grande desafio, talvez um desafio inclusive de extinção da raça humana. Como que a gente vai utilizar essa ferramenta? Essas discussões éticas, elas têm se tornado cada vez mais frequentes. E apesar de que a gente, durante muito tempo, a gente desprezou um pouco a filosofia andou em baixa durante um tempo, né? A gente vai voltar para esses valores, a gente vai voltar para aquilo que nos faz humano, porque essa vai ser a única maneira que a gente vai ter de sobreviver, de encontrar o nosso próprio papel. Como que a gente vai utilizar essa inteligência artificial? Será que a gente vai transformar em larga escala os neurohackings, as capacidades de burlar o sistema do cérebro humano para armamentizar o pensamento de modo a atingir um determinado objetivo político ou social? E esses germes já começam a surgir, mas com uma capacidade de inteligência maior do que a gente pôde conceber até hoje, isso se torna um risco real. Um risco talvez até de extinção. Ou a gente vai utilizar isso para criar uma sociedade com mais abundância, com uma capacidade de geração de energia que faz com que a gente compartilhe uma série de coisas. Como que a gente vai lidar
com os desenvolvimentos tecnológicos? A gente vai deixar isso para uma elite restritíssima? A gente vai compartilhar? Como que a gente vai lidar como sociedade com não só a própria inteligência artificial, mas os frutos que ela vai começar a trazer de maneira ampla? Então eu vejo que a inteligência artificial, ela de alguma maneira, ela traz a evidência que o ser humano tem da dificuldade de lidar com os próprios sentimentos. Mas o que acontece quando, diante das questões que assaltam o ser na contemporaneidade, prontamente a resposta está pronta na internet? Mais do que isso, quando o próprio algoritmo introduz as questões que assaltam o ser. Nós temos vivido uma psicopatologia da vida digital cotidiana, na qual a sobredeterminação algorítmica atropela, produz um curto-circuito da sobredeterminação inconsciente. E vejam, isso aparece na vida de todos nós. A máquina lembra por nós. Então a gente acorda um dia de manhã e o aplicativo nos diz: veja como foi esse seu dia há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, há 10 anos atrás, enfim. E a gente tenta fazer o quê? Tomar o pé da situação, dizer: será que eu me lembro de quem eu sou? E depois a gente olha aquilo, ainda mais com uma musiquinha que a gente nunca teria escolhido, e se pergunta: mas será que foi isso mesmo que eu vivi de importante nesse dia? Ou seja, se produz uma memória que é onipotente, mas uma memória que lembra tudo justamente carece de algo central, que é o esquecimento. Porque com o que a gente lembra e com o que a gente esquece, a gente vai produzindo uma edição do que tem importância para a nossa vida. E, portanto, a gente vê ali como se produz uma memória que é sem o fio do desejo. O uso das telas, o uso dos celulares, dos smartphones, também produzem uma sensação curiosa nas pessoas de poder, de onipotência, de escolha, né? Eu tenho meu celular, eu faço o que eu quero com o meu celular, eu escolho, né? Eu conduzo a minha vida, eu controlo a minha vida. Eu acho que ledo e engano, né? É assim, cada vez mais a gente controla menos, cada vez mais a gente é mais controlado por um sistema de informação cada vez mais rico, mais complexo, né? Mais trabalhado, inclusive, com inteligência artificial, né? Que, de fato, nos controla cada vez mais, né? Nós não estamos mais vivendo na era do controle do chicote. O controle, cada vez mais, é o controle através do nosso desejo. As pessoas não precisam impor nada para a gente, elas oferecem para a gente as coisas, né? Ela mexe com o nosso desejo. Nós que queremos fazer aquilo, nós queremos entrar nesse sistema de controle, nós buscamos esse sistema de controle. Então, cada vez mais nós vamos perguntar nos aplicativos: mas afinal, o que eu desejo mesmo? O que eu quero? Qual é o meu desejo mais profundo, mais inconsciente, né? É o aplicativo que vai dizer. Onde é que está o meu tesão? O aplicativo que vai dizer, não vou ser eu. Ele sabe muito mais do que eu onde é que está o meu tesão. Eu escutava outro dia alguém me contar um fragmento de uma conversa com uma criança em que dizia que a criança não poderia pedir nada, né? Você não pode pedir essas coisas porque eu não posso te dar. Então, como pode? Como não posso pedir alguma coisa? Pedir não é o mesmo que ter? Então, talvez a gente esteja colocando uma falta de intervalo entre pedir e ter. Entre desejar / demandar, aqui não estou falando no sentido psicanalítico da coisa ainda, entre demandar e ser atendido, como se fossem coisas muito grudadas. Afinal de contas, a gente tem tantos elementos na nossa vida contemporânea para mal desejar e já ter atendido. Mal demandar no sentido mesmo. Você mal formula demanda, uma demanda mal formulada. E de repente já consegue aquilo e aí você diz, mas não era isso que eu queria.
e, por vezes, o que a psicanálise vai nos atentar, vai nos introduzir, muitas vezes, é a lógica do desejo. A lógica do desejo é a lógica do intervalo. Entre você demandar e você ter, há um tempo. E o que você faz com esse tempo? Poder suportar o furo que existe, que deixa entrar um intervalo constantemente entre a coisa que se quer e a coisa que se tem, é poder dar dignidade à existência, porque afinal de contas, é isso que a gente faz na vida, não é outra coisa, a não ser suportar que a gente não sabe muito bem o que está fazendo aqui, mas que dizemos nós, pelo menos conscientemente, que a única coisa que a gente tem certeza é que nós iremos morrer. A condição humana é precária, de sentido. A vida não tem sentido. Pode ir para qualquer direção. Sentido quer dizer rumo. Sentido São Paulo, Curitiba. Sentido. Sentido de sentir. Sentir. Que sente? Sente amor, ódio, abandono, tristeza, culpa, angústia, medo, desespero. Depende do dia. Depende do momento, depende do acontecimento, depende do outro. O outro. E Freud diz, não somos nada sem o outro, porque primeiro precisamos de dois para que a gente exista. Precisa dois para fazer um. E depois de alguns outros para nos consistirmos em algo para alguém. Que nós somos o amor, nós somos o ódio e nós somos a ignorância. A questão é como é que nós lidamos com isso? Como é que nós organizamos esteticamente essas afetividades? E porque tem que ter um certo gosto estético para expressar o sentimento. Chamamos isso de boa educação. Chamamos de boa educação a estética da existência, que diz, quando chega aqui, prazer em conhecê-lo. A estética é que nos ajuda a organizar esse afeto para a gente poder expressá-lo e dosar na medida certa. Se estou irritado com alguém por alguma razão, eu tenho o direito de manifestar minha irritação. Mas posso fazê-la com elegância. Posso fazer amorosamente. Posso fazer de uma forma dosada. Eu não preciso fazer do outro um objeto sacrificial do meu ódio para alimentá-lo. Agora eu estou falando da responsabilidade. A psicanálise é uma cura. E não é outra coisa. A psicanálise tem muito a aprender com a literatura, né? A literatura, o Freud mesmo dizia, os poetas alcançam aquilo que os psicanalistas demoram anos para alcançar. Mas tem uma frase da Carla Madeira que ela diz assim, essa frase está em Tudo é Rio. Ela escreve assim, a gente passa a vida pelejando com o dilema de existir ou desistir, com o que é bom e o que é ruim, o certo e o errado, a morte e a vida. Essas coisas não se separam. O lugar que dói é o mesmo que sente arrepios. É a gente parar de funcionar de forma dividida, 880, bom ou mal, extremos. É quando a gente tem uma visão de enxergar o outro de forma inteira. E aí a gente caminha para um pensamento o quê? Democrático. Porque parece que também a graça da vida está justamente naquilo que surge sobre o efeito das angústias, em como a gente lida com essas angústias. E que normalmente é algo que está entre o que é familiar e o que é desconhecido. Aquilo que eu reconheço como meu de dentro, esse algo singular, angustiado, que se conecta com o meu medo radical de sumir, de desaparecer, de nunca mais escutar,
foi virando a minha poética como artista. E mais, a minha condição como artista. No sentido de construir ações de escuta escrita, como corpo-geografia, performance de uma pessoa escrita, pinto suas unhas, entre outras ações em que o fundamental é se tornar um corpo que sustenta um campo de relações e afetos na rua. Quando eu, de fato, entro no insabido, sem proteção, eu também não sei quem eu serei nessa situação. E aí, isso abre a possibilidade de uma horizontalidade e de um campo sensível, desconhecido, em que forças, ficções, afetos compõem e organizam esse tipo de situação. Os estoicos, os filósofos, tinham um pensamento, né, de que o sentimento, ele na verdade é um ato de juízo. Porque se a gente pensa, né, o afeto é aquilo que me afeta. Vejo uma pessoa doente, né, vejo uma pessoa em situação de rua ou algo bonito, sei lá, fico afetada. Mas o que eu vou fazer com aquele afeto, a transformação dele, vai passar por uma emoção naquilo que move, motion, né, move, e por um sentimento, que aí já é um ato do pensamento. Essa trilogia não é dos estoicos. Os estoicos, isso é mais Darwin. O Christian Dunger trabalha isso muito bem no livro dos afetos. Mas os estoicos, eles falam, o sentimento é um pensamento porque ele é um ato de linguagem. Tem um conto do Machado de Assis, cujo nome eu não vou me lembrar, onde ele está ali no Rio de Janeiro, ele tem que subir, né? Deve ser ali no Largo do Machado, e ali aquela região central do Rio tem uns morros, assim. Ele morava no alto, o personagem mora no alto de um morro. E ele vem muito feliz de um encontro onde ele acha que ele seduziu a namorada, a pretendente dele. Ele encontra, na hora que ele chega embaixo da ladeira, com uma pessoa, um pedinte. Ele vai e dá uma gorjeta enorme. No meio da ladeira, ele fala, nossa, mas por que eu fui fazer isso? Esse dinheiro também foi demais, eu podia ter usado para outra coisa. Não, mas tudo bem, merecia, tal, você está feliz. Já no alto, quando ele chega em casa, ele já está furioso, né? Porque gastou demais, foi uma coisa, um ato meio maníaco e tal. Então, assim, se transforma. Quanto dura um afeto? Tem experimentos que falam na regra dos, eu acho que são 46 segundos, né? Que é o tempo que os neurotransmissores demoram para estabelecer uma paisagem. Então, se você consegue não responder aquele e-mail em 46 segundos, a chance de você não fazer uma bobagem, ela aumenta muito, né? Porque você cria ou você entra em compasso, né? Você respeita que os afetos têm um arco no tempo. Eles vão fazer cócegas, eles vão dizer, passa direto para essa emoção, age direto em cima de quem está te perturbando. Você pode, um pouco mais, um pouco menos, semiconsciente, agir sobre isso. Assim como a gente pode agir sobre enquadros, né, de afeto, como os discursos de ódio, né? A gente pode agir sobre eles. E, entre outras coisas, encontre outra temporalidade, né? Não imagine que os nossos afetos são coisas que a gente vive individualmente no nosso cérebro. Os nossos afetos são efeitos de uma circulação. Decidir o que eu estou sentindo agora depende da cara que você está fazendo para mim. Você está criando um afeto que, no fundo, já está em mim, mas que a tua resposta ajuda a decidir, desde que eu dê o tempo, desde que eu saia de mim, desde que eu preste atenção no que eu estou sentindo e preste atenção no que você pode estar sentindo. Então, aí a gente pega isso e coloca numa civilização de solitários, de pessoas que não olham mais na face dos outros. E a gente diz, por que pode ser tão horrível as telas e etc? Não sou contra telas, eu sou contra a demonização de objetos em geral, inclusive drogas. Mas telas criam esta dificuldade para o que eu estou sentindo, né? Não é um processo de olhar para dentro e descobrir só. É um processo de olhar para o espelho do outro. O espelho dos teus afetos, que você não está nem percebendo que você está passando, mas o outro está. Isso cria, então, esse trabalho
em espiral, esse trabalho em elipse, que é também um modelo do luto. Né? Fazer o luto não é se retirar para a sua cama quentinha, é lembrar. Fazer o luto é um processo social. Não tem luto sem missa de sétimo dia, não tem luto sem que o outro te ajude a lembrar coisas que você tinha esquecido. Então, quando a gente fala a respeito de aplicativos, de relacionamentos por aplicativos, nós estamos parando para pensar se, de fato, nós não queremos que o aplicativo ele viva uma vida humana que nós não suportamos viver, que é olhar no olho do outro, que é se deixar tocar pelo outro, que é a experiência humana mais fundamental. O vínculo, o relacionamento, o olho no olho, é a coisa mais fundamental que existe. Porque eu olho no seu olho, eu te reconheço como ser humano. Se eu não olho no seu olho, algo me falta. E vocês sabem como é difícil olhar nos olhos das pessoas. Não é fácil. Precisa sustentar. Precisa sustentar. Porque quando eu olho, eu me sinto também exposta. Mas eu quero. Porque é muito sedutor se relacionar com aquilo que parece ser perfeito. Mas se for muito perfeito, não é perfeito. Sabe por quê? Porque não é real. Porque não é real. Se for muito perfeito, não é real. E aí a gente tem que ver, né, o que vale a pena. Né? Nós queremos o quê? Nós queremos um relacionamento virtual, que significa que é o oposto, é o não real. Ou nós queremos alguma coisa real que vai exigir de nós uma humanidade profunda? O honrar, ser chamado de ser humano. A constatação de que não há objeto a me salvar da miséria humana, do absurdo que é a minha existência, pode não salvar as minhas horas, mas certamente me salva da solidão ao me convidar para a solitude. O que é a solitude? Nada mais é do que a condição estrutural do humano. Uma vida que possa existir a partir da presença da vida. Sem a demanda infinita a um objeto que vá me completar e que não existe. Ou seja, me jogando sempre para a solidão, porque sempre vai falhar. A solitude, ela não traz o desamparo da solidão, mas ela traz o desamparo da vida. E assim, é justamente desamparada pela vida que eu posso ser afetada pelo outro, afetada pela cena da vida e afetada pelo mundo. Passa a ser um encontro e não uma reivindicação. É uma vacuidade que permite a abertura para o encontro. Se eu estou plena, absoluta, inflada, esse eu moderno que eu dizia, qual é o espaço do outro? Qual é o espaço do encontro com o outro? É somente a partir desse eu desinflado e não mais repleto de objetos, desse estado de solitude, que eu posso experimentar um intercâmbio humano. E quem sabe, mediante o movimento entre os encontros, eu possa construir algum sentido que me traga serenidade.